Boa noite, povo brasileiro. Aqui é o deputado estadual Douglas Garcia. Povo brasileiro, o Brasil precisa de você. O presidente da República, Jair Bolsonaro, precisa de você. Nós precisamos, nesse momento, nesse exato momento, acima de qualquer outra coisa, estar todos presentes nas ruas para defender o nosso Brasil, para defender o nosso presidente, para defender tudo aquilo que nós acreditamos e principalmente para defender a nossa liberdade. Você que está me assistindo agora, você sabe o que é que está em jogo no Brasil hoje? O que está em jogo no Brasil é nada mais, nada menos do que a sua liberdade. Quando um ministro do Supremo Tribunal Federal prende duas pessoas politicamente por causa de uma manifestação que essas pessoas fizeram na porta de sua casa, ele está passando um recado muito claro. Ele está dizendo o seguinte: você não tem liberdade de manifestação, porque aqui quem manda sou eu. Eu, inclusive, posso ter mais poder do que o presidente da República se eu quiser. Eu, inclusive, posso derrubá-lo. O Supremo Tribunal Federal aparentemente tem se mostrado uma ameaça à democracia brasileira. E é por isso, povo brasileiro, que vocês precisam ir às ruas o quanto antes. Sabe por quê? Porque não é à toa, não é simplesmente uma frase clichê quando nós dizemos que todo o poder emana do povo. Não, não é brincadeira, não é uma frase clichê, isso é a realidade. Todo poder emana do povo. Vocês viram o que aconteceram essa semana? A base do governo Bolsonaro foi atacada, que foi infelizmente instrumentalizada a Polícia Federal por intermédio do Supremo Tribunal Federal. Um ministro da Educação sendo humilhado. Aqueles que apoiam o presidente da República sendo perseguidos. Pessoas que se manifestam contra o Supremo sendo presas. Nós chegamos em um ponto em que o Tribunal Superior Eleitoral e muitos ministros ameaçam caçar a chapa Bolsonaro e General Mourão. Nós estamos diante de uma clara, senhores, rompimento daquilo que seria considerado as instituições democráticas do nosso país. Esse rompimento está sendo feito não pelo presidente da República, mas por ministros. Vejam só que absurdo. Quando ultrapassam do seu poder. O ministro Alexandre de Moraes extrapolou todos os limites do aceitável. Alguns congressistas na Câmara dos Deputados e no Senado da República extrapolaram todos os limites do aceitável. E agora, eles, através de uma lei, querem censurar a população brasileira. Vocês lembram como eram antes? Vocês lembram como eram antes do advento das redes sociais? Era considerado aquele que abertamente apoiava o conservadorismo ou que lutava contra a corrupção como nazista, como fascista, como uma pessoa que não podia de forma alguma ter liberdade de expressão. E essa pessoa era jogada no mais absoluto silêncio, essa pessoa era marginalizada, essa pessoa era perseguida. Era isso que acontecia antes do advento das redes sociais. E agora, o Congresso Nacional trabalha incessantemente para tentar amordaçar a população brasileira, a um cala-boca em todos nós, para que a gente não consiga utilizar de forma alguma as redes sociais de uma forma livre, de uma maneira livre. E pior ainda, não apenas nos amordaçar, mas impedir que nós consigamos exercer o nosso maior direito através da democracia, que é sermos representados. Está acontecendo hoje no Brasil e eu quero que vocês prestem bastante atenção, um verdadeiro caça às bruxas a todos aqueles que apoiam esse governo, todos aqueles que apoiam esse governo. É claro que o primeiro da lista que tá apanhando pra caramba, não só da imprensa, mas de muitas instituições que infelizmente estão aparelhadas, é o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. E depois dele você vê os parlamentares que apoiam o presidente da República e todos aqueles que exercem de alguma forma uma influência entre a população também estão sendo perseguidos.
e daqui a pouco vai começar a chegar em cidadãos comuns. Aliás, já chegou em cidadãos comuns. Nós temos 2 pessoas que foram presas, prisão política acontecendo no Brasil em pleno 2020, prisão política. Bronzieri e Alencar presos no CDP de Belém porque se manifestaram contra o ministro Alexandre de Moraes. Olha a gravidade da situação que nós chegamos. Senhores, vocês precisam tomar as ruas de verde e amarelo. Coloque sua máscara, vão com sua máscara, não tem problema nenhum, coloque a sua máscara e vá às ruas, tome os devidos cuidados, mas não deixe de participar, não deixe de se manifestar. Nós estamos em um momento extremamente delicado em que nós precisamos de todas as formas proteger a nossa democracia, proteger a nossa liberdade de expressão, proteger o nosso direito à livre manifestação, porque a ruptura das instituições, essa ruptura tanto falada por parte daqueles que odeiam esse governo, essa ruptura não está vindo por parte do governo Bolsonaro, não, de forma alguma. Está sendo desenhada por aqueles que odeiam Jair Bolsonaro e querem um caos nesse país. E pior, querem censurar aqueles que apoiam o presidente da República e nos marginalizar. Prestem atenção, eles querem nos marginalizar. Então, se você não for às ruas nesse momento, amanhã, tome as ruas da sua cidade, num lugar onde costumeiramente ocorrem as manifestações. E nos horários em que essas manifestações sempre aconteceram. Tome as ruas da sua cidade, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja em Brasília. Eu estarei aqui em Brasília, na Praça dos Três Poderes, às 10 horas da manhã. E eu conto com muitas pessoas também que estarão lá e que eu tenho certeza que mostrarão um recado muito importante para o Supremo e para todos aqueles que brincam com o poder, que brincam com a população, que apontam um dedo na cara da população e diz: você não tem direito à liberdade de manifestação, que rasgam a Constituição na nossa cara. Nós estaremos lá para passar um recado muito importante, e o recado é: todo poder emana do povo, Supremo é o povo, e isso não é uma frase clichê, isso é a realidade. Esse povo que constitui a República Federativa do Brasil é um povo livre, é um povo que sempre vai lutar pela sua liberdade, é um povo conservador que vai lutar pelo seu presidente e que não vai de forma alguma aceitar qualquer tipo de elaboração de um processo de golpe no nosso país. Nós não aceitaremos, nós lutaremos até o fim pela nossa liberdade, porque aparentemente aqueles que perderam as eleições não estão de forma alguma contentes com a situação e querem puxar no tapetão, mas vocês não vão conseguir, sabe por quê? Porque no Brasil existe um povo guerreiro, lutador, que preza acima de qualquer outra coisa pela sua liberdade. E fiquem avisados, isso não é uma ameaça, isso não é a pregação da ruptura das instituições, não. Isso daqui é a realidade. O povo brasileiro não abrirá mão do seu presidente e não abrirá mão da sua liberdade, não abrirá mão da democracia. E a democracia é exercida por 57 milhões de brasileiros que disseram sim ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e que, portanto, disseram sim também ao combate à corrupção, que disseram sim ao combate à ideologia de gênero, que disseram sim ao combate a toda essa depravação cultural que esses esquerdistas nojentos fizeram no nosso país nos últimos dias. Então amanhã, às 10 horas da manhã, aqui na Praça dos Três Poderes, eu conto com você. Em São Paulo, provavelmente ocorrerá na parte da tarde, lá na Avenida Paulista. Já ouvi informações de que alguns esquerdistas querem impedir isso de acontecer, mas estejam lá, a Polícia Militar estará lá para poder fazer a segurança de todos vocês, como sempre estiveram. E eu quero aqui mais uma vez agradecer a todos vocês, povo brasileiro, porque vocês têm lutado sim pela nossa liberdade. Não desistam, porque o nosso presidente não desistiu, ele levou uma facada por nós e nós precisamos lutar pela manutenção do presidente Jair Bolsonaro no poder, porque lutar pela manutenção do presidente Bolsonaro no poder é lutar pela nossa liberdade, é lutar pelo nosso direito à livre manifestação, é lutar sim contra essa ruptura no meio institucional do nosso Brasil, tranquilo? Então a gente espera vocês lá. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Tchau, tchau.